Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Mudaste o meu viver, me deste vida pra viver em ti, morreste em meu lugar, minha posição foi resgatada em ti.
nós tomamos como base a história de Davi. Davi no enfrentamento de Golias, na luta contra Golias. Eu quero ler 1 Samuel 16:13, que diz assim: apanhou Samuel o chifre cheio de azeite, cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia que o óleo vem sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi. E o profeta Samuel volta para a sua cidade, volta para a sua casa em Ramá. Lembrando que o profeta Samuel, ele havia ungido a Saul. O profeta Samuel fora levantado por Deus de uma forma assim extraordinária. E o profeta Samuel não era um homem que estava ali num canto, numa gruta, vestido lá de roupas de saco, não. O profeta Samuel era a pessoa mais importante, mais relevante da nação. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Ramá era a cidade dele. Ele tinha um exército particular. Samuel, ele tinha todo um grupo, um aparato como profeta que ele era. Ele era um homem usado por Deus. A Bíblia diz que nenhuma de suas palavras caiu por terra. Se você encontrasse com Samuel, você ficaria assim meio chocado. Ele se adornava de ouro, de correntes de ouro pelo pescoço, descia por todo o corpo. Cada dedo da mão dele, ele tinha um anel de ouro. Ele tinha correntes de ouro na perna, nos braços. Ele vivia de uma roupa, um linho branco, fino, resplandecente. Esse era o profeta Samuel. Quando ele chega em Belém, na casa de Jessé, para ungir a Davi, a Bíblia diz que os anciãos da cidade, os líderes da cidade, saíram com medo tremendo. Disse: o que nós fizemos? O que você veio fazer aqui? Ele disse: não, eu mandei e-mail, vocês não leram meus e-mails e tal, né? Então eu cheguei aqui porque eu tenho uma ordem divina, uma ordem de Deus para visitar a casa de Jessé. E ele então unge Davi. Nesse momento ele unge Davi. E o texto diz que o Espírito Santo apoderou-se, apossou. A palavra hebraica aqui diz que o Espírito Santo veio sobre Davi para conduzi-lo a extraordinários resultados, para fazê-lo prosperar, para que ele obtivesse êxito em toda a sua vida. O que é impressionante que nesse processo é que depois de Davi ter sido ungido rei, Davi segue a sua rotina normalmente. Ele foi ungido rei, o Espírito Santo desce sobre ele com poder, mas Davi continua a sua rotina normal. Davi não se deixou inflar de orgulho, de soberba, depois de ter sido ungido por Deus para ser rei no lugar do grande rei Saul. A prova disso é que Davi recebe uma tarefa simples de seu pai Jessé. E qual era a tarefa? Davi, eu quero que você leve comida para os seus irmãos. Nesses dias Israel estava passando por uma crise existencial imensa. O rei Saul havia se afastado de Deus. Algumas nações estavam entrando em Israel, roubando, pilhando, massacrando, assassinando a população de Israel. E o rei Saul não tinha autoridade divina para defender a nação. E nesse momento de crise, nesse momento terrível, os filisteus se levantam contra Israel. Agora então Saul vai rechaçar, vai lutar contra os filisteus. E aí os 3 irmãos mais velhos de Davi foram enviados para compor o exército para defender a nação israelita. E aí Jessé diz para Davi: Davi, eu quero que você pegue aqui alguns mantimentos, eu quero que você pegue alimento e leve para os seus irmãos. E não somente isso, eu quero que você me traga notícias, provas de que eles estão bem. Eu penso que Davi poderia ter dito: papai, o senhor não viu que Samuel, o grande homem de Deus, o grande profeta, me ungiu rei? Agora você me pede para ser garçom dos meus irmãos? Ah, pai. Mas foi isso que ele fez? Não. A Bíblia diz que ele levantou de madrugada, pegou todo esse mantimento, toda essa mercadoria e foi fazer o que o pai dele havia pedido. Quando nós entendemos esse pensamento, e na primeira mensagem, talvez você se lembre ainda, mas na primeira mensagem eu estava dizendo que Deus, Ele atua em nós. Deus, Ele age em nós. Deus não faz as coisas
para nós. Deus ungiu a Davi. Davi passou a ser rei, mas Davi continuou a fazer aquilo que ele fazia. Davi continuou servindo. Deus não faz algo para nós, Deus faz algo por nós, no nosso viver. Ou seja, Deus não realiza o nosso trabalho, Deus nos capacita a realizar o trabalho. Ele não faz o meu trabalho, Ele me capacita a fazer. Vejamos esse texto de Romanos 8,31 que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, não para. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto está dizendo, se Deus é por você, meu irmão, minha irmã, quem será contra você? Ninguém, nada. Quem será contra você? Os demônios? Os espíritos malignos? Os espíritos imundos? Satanás? Ele vai ser contra você? Não. Um anjo? Um arcanjo? Um querubim? Um serafim? Será contra você? Não. Não. Vamos entender esta verdade, vamos entender esse princípio espiritual. Deus é por você, então nada e ninguém é contra você, nada. Não existe possibilidade de alguém se levantar contra você, quem você é, e vencer você. Impossível, impossível, impossível. Aí você está pensando assim, mas Pio, eu estou passando por algumas dificuldades, algumas lutas. Já vou chegar aí. Já vou chegar aí. O texto diz que Deus é por nós. A palavra grega aqui significa, Ele é em nosso benefício, para a nossa segurança, para a nossa proteção, para a nossa provisão. Se Deus age em nosso benefício, se Deus atua para a nossa segurança, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, ninguém. Nada será contra quem somos. Nada, nada será contra quem somos. É isso que o texto sagrado está dizendo. É isso que a palavra de Deus está se referindo. Nada resistirá quem nós somos. Temos resistência sim, naquilo que fazemos. Nas nossas obras, no nosso trabalho, nos nossos afazeres. A oposição é naquilo que fazemos, mas nunca sobre quem somos. Pois está escrito que Deus é por nós. Ou seja, já somos uma nova criação. Já somos reis e sacerdotes. Meu irmão, você já é um filho amado de Deus. Minha irmã, você já é uma filha amada de Deus. A Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nada pode apagar esta realidade, esse fato. Deus já é por nós, ninguém será contra nós. Aleluia. Me deixa repetir esse conceito aqui. Toda resistência que sofremos não é contra quem somos, mas sim contra o que fazemos. O diabo, ele não pode contra quem você é. Ele se levanta contra aquilo que você faz, contra o seu trabalho. É ali que você tem resistência. É ali que você tem as suas lutas. É ali. A Bíblia diz que nós já somos filhos de Deus. Nós já fazemos obras de justiça, obras de retidão. É isso que o inferno quer parar. Ele quer parar as nossas obras. Mas para não sermos parados, para não desanimarmos, por enfrentarmos lutas, o que Deus fez? Ele nos ungiu com a graça. A graça dele veio sobre as nossas vidas, habilitando-nos, capacitando-nos, qualificando-nos para fazermos as obras e não desistirmos e não pararmos. Queridos, o que eu quero dizer é que a obra da cruz realizou algo por nós. Nos tornou em filhos amados, nos tornou em justiça de Deus. A graça divina realiza agora algo através de nós, para nós, pois é pela graça que nós trabalhamos, servimos e realizamos. Muitas pessoas querem que Deus faça algo para elas, mas Deus já fez algo por elas. Elas
agora precisam entender que já são uma nova criação. E agora é a graça divina que nos foi dada para fazermos algo, para fazer algo através de nós, algo pelas nossas mãos. Deus enviou Jesus Cristo, por exemplo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele fez algo por nós, nos salvou. Mesmo assim, depois que Jesus Cristo veio e salvou o mundo, algumas pessoas não querem crer e receber a salvação dada a Ele por nós. Muitos ainda pensam que é Deus quem vai fazer algo para elas. Não, Deus não vai abrir a porta. Ele não vai fazer. Entenda isso. Entenda isso. Ah, pastor, eu estou esperando Deus abrir uma porta. Você vai morrer seco sentado e Ele não vai abrir a porta. Não vai. Estão me entendendo? Eu sempre tenho ensinado que Deus fez algo por nós. E a graça de Deus sobre as nossas vidas nos capacita, nos habilita a fazermos algo para nós. Deus, através de Cristo Jesus, já fez algo por nós. Ele já nos salvou. Agora, pela graça de Deus, tomamos a atitude de mudar a nossa maneira de viver. Eu e você, nós precisamos escolher mudar algumas coisas. Somos nós, amados, somos nós. Pastor, eu quero perder 10 quilos. É você quem decide fazer isso. Ah, mas eu estou orando, esperando que venha uma unção e tal, e me emagreça instantaneamente. Uma vez eu orei por uma irmã, ela era bem obesa, mas ela tinha um problema hormonal, disfunção hormonal, e Deus me levou a orar por ela. Eu falei para ela assim, ela estava com uma saia, eu falei, irmã, segura a saia. Eu orei, ela perdeu instantaneamente uns 15 quilos, fez assim. Agora eu oro para você, para Deus fechar a sua boca. Deus faz essas coisas assim, né? Tem, mas ela tinha uma disfunção orgânica, por isso que ela engordava um pouco acima da média. Mas agora tem gente que come, que é uma draga e quer que Deus faça um milagre. Não, fecha a boca, fecha a boca. Acho que Deus está falando com a gente hoje, aleluia. Eu sinto a presença, aleluia. Oh, glória. O apóstolo Paulo nos ensina essa verdade dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ele decidiu esquecer e ele decidiu avançar. Pastor, eu me lembro, há 80 anos atrás, eu tive um trauma com uma pessoa. Meu irmão, deixa isso para lá. Para que carregar esse peso morto? Paulo esqueceu e Paulo decidiu prosseguir. Queridos, o diabo ele tem muito medo da graça de Deus. O diabo distorce o assunto sobre a graça de Deus. Porque o diabo sabe que quando eu e você recebemos, entendemos, lambando a imensa provisão da graça, esta graça começa a fluir através de nós, como eu disse, habilitando-nos, capacitando-nos, fortalecendo-nos a fazer algo, a fazer a obra, a fazer o trabalho. Por isso que o diabo não gosta do assunto graça. É a graça servidora que nos capacita na manifestação das conquistas diárias e da nossa existência. Olha esse texto tremendo de 1 Coríntios 15, 10. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Mas, pela graça de Deus, eu sou. Então ele está dizendo, Deus fez algo por mim. Ele me salvou, Ele me redimiu, Ele me perdoou, Ele me fez um filho amado, eu sou. Pela graça. E a sua graça para comigo não foi inútil, não foi vã. Amados, tem umas pessoas que dizem assim, pastor, agora eu estou na graça, não preciso fazer mais nada. É isso que a graça propõe? Não, ele diz assim, olha, a graça não foi inútil, eu recebi a graça, e eu agi, eu atuei nela. Houve um sinergismo entre eu, Paulo e a graça. E como uma engrenagem, uma máquina poderosa, ele diz assim, eu trabalhei mais do que todos os demais apóstolos. De repente ele diz assim, na verdade nem fui eu que trabalhei, foi a graça de Deus em mim, foi a graça de Deus comigo, foi a graça de Deus que fluiu através de mim. Queridos, aonde eu quero chegar é um ponto muito importante.
Deus, Ele nos salvou, nos redimiu, nos perdoou. Não há condenação na nossa vida, não há mais culpa. Nós fomos justificados, feitos justiça de Deus. Nós somos. Isso é imutável, é assim. Agora vem a graça de Deus, por quê? Porque quando você intenta fazer alguma coisa, vem a oposição. E sem a graça de Deus, você desanima, você para, você desiste. E aí você não conquista, aí você não alcança. Sem essa graça servidora, nós ficamos desanimados. Por isso que Paulo diz, eu trabalhei muito mais que todos, mas na verdade foi essa graça que me impelia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, fazer o que eu, Paulo, fiz, foi a graça. Por isso a importância de entendermos a graça. Pela graça sou o que sou, grita esse homem. Precisamos entender que o que Deus fez por Paulo foi transformá-lo de um terrorista assassino em um mensageiro do Evangelho da Graça Divina. Paulo era um terrorista assassino. E Deus o salvou, Deus o transformou, e agora esse homem grita, pela graça de Deus eu sou o que sou. Agora Paulo, a partir de quem ele já é, ele tem a atitude de fazer algo para Deus e para toda a humanidade. Ao ponto de trabalhar mais que todos os demais, não tornando assim a graça vã, inútil, mas a capacidade de realização, reconhece Paulo, foi a expressão da graça servidora em minha vida. O centro de tudo que eu estou dizendo é que as nossas obras não são sementes, as nossas obras são frutos. As nossas obras são resultados de quem somos, de quem Ele nos transformou, de quem Deus nos fez. São frutos da nossa nova natureza, frutos de amor, de gratidão, de honra, de louvor, de serviço. Por exemplo, nós temos dito aqui vez após vez, devemos dizimar como fruto e não como semente. Meu irmão, se você, eu e você, nós por muitos anos dizimamos de forma errada. E mesmo assim, Deus cuidou da gente. Não é? Agora, se eu sei que o dizimar não é uma barganha, não é para lhe repreender devorador, se eu sei que dizimar é uma expressão da minha generosidade, da minha gratidão, do meu amor, do meu reconhecimento por aquilo que Ele já fez por mim, pronto. Pronto, muda a nossa existência. Amados, Ele nos fez livres, sem barganha, sem barganha. A unção de Deus na vida de Davi o tornou em rei. Ele foi ungido rei, mas foi a graça servidora que o levou a conquistar grandes vitórias, vencer grandes batalhas. Ele vai levar comida para os seus irmãos, ele vai servir, e os irmãos receberam ele de braços abertos, sim ou não? Não. O que você veio fazer aqui? Você é um metido, você é um enxerido, você é um soberbo, você... Ei, o que eu fiz agora, disse Davi para os seus irmãos. O que foi que eu fiz agora? Disse Davi. O que foi que eu fiz agora? Eu não posso trazer pão para vocês, não posso trazer comida para vocês, não posso trazer lanche para vocês? Né? Foi isso que Davi estava dizendo. Eu vim servir. E quando ele começou a servir, ele teve uma resistência. Resistência. Aí ele parou assim, eu vou para casa, eu sou rei mesmo, já me ungiu rei, fica vocês com fome aí, eu vou embora. Foi isso que ele fez? Querido, desistir, não existe essa palavra na vida do cristão. Por quê? Porque existe uma graça sobre nós que nos impele a continuar servindo. Porque a primeira expressão da graça de Deus na vida de Davi, que manifestou na vida de Davi, foi a graça servidora. Ele foi escolhido pela graça, Davi foi ungido pela graça, agora Davi tem a atitude de servir pela graça. Eu quero listar aqui as expressões da graça servidora, que nós já vimos na mensagem anterior. Já estudamos isso aqui. A graça servidora nos dá disposição para servir. A graça servidora não procrastina. A graça servidora faz mais do que nos foi pedido fazer. Para você fazer aqui,
A graça servidora te leva a fazer mais. Sempre mais, sempre mais. Agora eu quero aprender sobre mais algumas expressões da graça servidora. Pelo menos 3, para a gente ficar dentro do mesmo ritmo do culto da manhã. Primeiro, a graça servidora não vem com aparência exterior. Você recebe essa graça, e uma das expressões da graça é servir, por isso que eu estou chamando de graça servidora, não vem com aparência exterior. Essa é uma expressão da graça que muito mexe comigo. Não confiar na aparência das coisas. O real poder para lutar, para guerrear e servir estava no espírito de Davi e não na aparência de Davi, e não no corpo físico de Davi. Por isso, vejamos o que o rei Saul diz quando Davi quis lutar contra Golias. 1 Samuel 17 diz assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Ponto. Você é apenas um rapaz de 17 anos. Ele é um guerreiro, desde a mocidade. Você tem 17 anos, você não é nem muito alto. Você é meio franzino. Você não é capaz, diz o texto. Você não tem condições de lutar. Você é apenas um rapaz. Aqui está a graça, amados. Aqui que está o precioso. Saul não enxergava o poder que estava dentro de Davi e nem sobre Davi. Saul não enxergava o que Deus já havia feito por Davi, pois o poder de Deus é o próprio Espírito Santo que já havia se apossado de Davi, e Saul não conseguia ver isso. O que Deus havia feito por Davi era invisível aos olhos naturais, ao olhar natural. Somente mais tarde, todos viram que através de Davi se expressaria a graça servidora, levando-o a uma grande conquista, a uma grande vitória. E o próprio Golias também não enxergou o poder, a unção que estava sobre a vida de Davi. Olha os versículos 41 e 42, diz assim: enquanto isso o filisteu, o gigante Golias, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olha esse verso. Ele olhou para Davi com desprezo. Com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez o quê? Pouco caso dele. Pouco caso dele. Aí que está a beleza da graça servidora. A graça servidora está sobre a sua vida, mas ela não vem com aparência exterior. As pessoas desprezam você, menosprezam você, desqualificam você. Por quê? Para você não continuar servindo, não continuar fazendo. Ela não vem com aparência exterior, porque o diabo sabe que se você continuar fazendo, vem conquistas nas suas mãos. Você começa a colher vitórias, e ele quer parar você. Que maravilhoso esse quadro. Davi apresenta Davi ao Golias. Davi apresenta a si mesmo. Davi não vem com armaduras, estratégias humanas. Davi vem como ele mesmo, um jovem pastor de ovelhas. Aleluia. Vocês estão entendendo ou não? Que lição linda, amados. Sermos nós e somente nós mesmos. Meu irmão, de todo o coração, assim, como um pastor, como um ancião, deixa eu falar aqui para você. Pelo amor de Deus, meu irmão, comece a ser você. Larga esse negócio de flu, larga esse negócio de plumas e paetês e não sei o quê. É tudo bobagem, irmão. A graça servidora, ela vem para que eu e você sejamos nós mesmos, sem aparência exterior. Seja você, somente você. É isso que nos ensina esse momento da luta. Davi não veio com aparência exterior, Davi não veio equipado com recursos naturais. Davi veio como Davi, eu sou Davi. O rei Saul disse: não, você não pode lutar contra ele. Golias diz: pode colocar a cerveja para gelar lá, eu vou degolar esse menininho aqui, depois eu vou festejar.
Foi o que Golias pensou. Desprezou, menosprezou. Porque a graça servidora, ela vem sem aparência exterior. Ela vem, ela apresenta você como você é, do seu jeitão. Do seu jeitão. Por isso, amados, olha que valor importante isso aqui. A mentira é um meio que se usa para esconder de fato quem a pessoa é. Olha aqui, falando com todo amor, todo carinho. Todas as vezes que você mente para apresentar algo que você não é. Não é assim? Posso ouvir um amém? Não é assim. Se Davi fosse enfrentar Golias com a armadura de Saul, não era uma mentira? Não seria um engano, uma falsidade, uma mentira? Ser verdadeiro não é apenas dizer a verdade, mas também mostrar comportamentalmente a verdade. Agir na verdade, assentar na verdade, ficar em pé na verdade, dirigir na verdade, conversar na verdade, comprar na verdade, vender na verdade, viver a essência da verdade. Meu irmão, não queira ser quem você não é. Não queira ser uma cópia de alguém outro. Vou cortar o cabelo assim porque o cantor tal está cortando o cabelo assim. Deixa ele, coitado, para lá. Isso tem a ver com ele. Não queira ser uma cópia de alguém. A graça servidora de Deus está sobre a sua vida para te fazer avançar servindo. Servindo sem realizar comparações. Servindo porque a graça está fluindo através de quem você já é. Aleluia. Já é. Golias desprezou Davi, fez pouco caso dele. Claro, porque a graça servidora não vem com aparência exterior. Ela não é notada com os olhos naturais. Somente quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, diz a palavra de Deus. A graça servidora nos move para servir e servir e servir e servir. E a pessoa se levanta contra você e você continua servindo. A pessoa zomba de você aqui no coral, diz: a sua voz é uma taquara rachada, e você continua cantando. Aí vem outro e diz assim: eu não gosto da sua voz, e você continua cantando. A pessoa diz assim: você não toca bem, você continua tocando. Aleluia! Você acha que uma língua de alguém vai influenciar quem eu sou? Come on. A graça servidora. E você serve, a pessoa rejeita o seu serviço, e você continua servindo. Ela despreza você, e você continua servindo. E vamos. E de repente começam as colheitas, começam os resultados. De repente algumas coisas começam a aparecer. Aí tal. Aí dizem: essa igreja cresceu de repente, né? De repente, são 25 anos servindo, 26 anos servindo. Não é? E assim, amados. A graça servidora, o próximo ponto. A graça servidora atribui a Deus os seus resultados. Isso é legal. Atribui a Deus os resultados. Quando Davi se apresenta para lutar contra o gigante Golias, o rei Saul diz que não. Não, você não vai. E diante do não do rei Saul, Davi não desiste. Davi argumenta. Davi narra alguns resultados que ele já tivera no passado. Olha aqui os versículos 34 a 36. Davi, entretanto, disse a Saul. Saul falou: não, você é um menino, você não tem capacidade. Ele disse para Saul: teu servo. Ele disse quem ele é, o que de Saul? Servo. Mas ele já não havia sido ungido rei? Sim. Ele diz: estou aqui para te servir. Isso é legal, né? Teu servo toma conta das ovelhas do lado do meu pai Jessé. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu ligo para o papai e ele vem e... É isso? Não. Eu vou atrás do leão, eu vou atrás do urso, dou-lhe golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo.
Teu servo pôde matar um leão e um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos dos Deus vivo. Agora imagina o seguinte, coloque-se você no lugar de Saul. Você põe a mão na cabeça e diz assim, além de não ter aparência alguma, além de ser um jovenzinho, ainda é maluco. Ainda vem contar a história de que ele pega com a mão um leão e um urso e mata. Ei, tira esse garoto daqui. Não tenho tempo para perder com essas conversas. Não é isso. Saul poderia ter pensado, era só o que me faltava. Um jovem maluco, contador de histórias. Um jovem com ideias fantasiosas, inventivas. Ele vem me dizer que matou leão, matou urso com as próprias mãos. Mas antes que o rei Saul desistisse de Davi, olha o versículo 37. Olha o que a graça servidora faz. Você atribui a Deus os seus resultados. O Senhor que me livrou da garra do leão. Davi diz para Saul, ei rei Saul, o Senhor Deus que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso Saul disse a Davi, vá, e que esse Senhor que te livrou do leão e do urso, seja contigo nesse momento também. Uau! Davi atribuiu ao Senhor as suas conquistas, as suas realizações. É a graça servidora que não permitiu que ele desistisse diante das lutas, das vicissitudes da vida. A graça servidora atribui os seus resultados a Deus. Davi diz, o Senhor meu Deus me livrou. Queridos, isso tranquilizou o coração do rei Saul, porque o jovem Davi reconheceu a mão de Deus como responsável pelas suas vitórias na sua vida. Quando aqui vemos a importância da graça de Deus. Irmãos, quando rejeitamos a graça divina, é porque nós estamos querendo atribuir os resultados que temos ao nosso esforço, à nossa estratégia, ao nosso jejum, à nossa vida de oração, Por isso que a gente não gosta da graça. Porque quando você entende a graça divina, você ama a graça divina, você sabe que tudo aquilo que você tem, foi Ele que lhe deu. Como está a sua empresa, meu irmão? Pastor, minha empresa está uma benção, crescendo. Sabe, eu fiz uma reengenharia na minha empresa, eu mudei, contratei, mudei o marketing, fiz isso, fiz aquilo, eu fiz, estou com um grande resultado. Não, 1000 vezes não. A graça servidora me conscientiza, me dá clareza mental, clareza intelectual, clareza de que é Ele que deu a vitória contra o leão, contra o urso e contra esse gigante que se levantou nesse momento. Davi nos ensina algo precioso. Davi era tão convicto de que quando Deus lhe deu vitórias sobre o leão e sobre o urso, Deus lhe daria a vitória agora também sobre o guerreiro Golias. Quer ver? Olha que interessante isso aqui, olha que lindo isso aqui. Deus não livrou Davi do leão e do urso para Golias matá-lo. Ei, Deus não nos abençoou no passado para sermos derrotados agora. Ei, Deus não te deu vitórias até aqui para você sucumbir agora. É isso que o texto está dizendo. Deus nos abençoou no passado e Ele continua nos abençoando hoje, e você continua crescendo de glória em glória até ser dia perfeito, diz a palavra de Deus. Continue servindo, continue fazendo, continue trabalhando, e você colherá maiores vitórias ainda na sua vida. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus não é esquizofrênico. Esquizofrênico é aquele que tem um comportamento desorganizado. Deus me deu vitória ontem para eu ser derrotado ontem, para eu ser derrotado hoje? Não faz sentido, claro que não. Deus não trabalha assim. Davi diz, Ele me livrou ontem, certamente me livrará hoje, e Ele continuará a me livrar, a me dar vitórias.
Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia, 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 aleluia. O que o Espírito Santo de Deus está ensinando a mim e a você nesta hora, hoje, nesse instante, o que Ele está dizendo para nós é que você não vai ser derrotado nessa situação difícil que você está passando. É isso que Ele está falando, é nisso que Ele está nos alertando. Ele te trouxe até aqui para que você soubesse, para que você saiba que Ele te fez vencedor uma vez, Ele te fará vencedor outra vez, e você continuará vencendo e vencendo e vencendo. A graça servidora, ela nos educa a atribuir a Deus os resultados das nossas vitórias. E quando você continua a atribuir os resultados a Deus, você continuará a obter mais vitórias e mais resultados. E você atribui vitórias, as vitórias que você tem a Ele, Ele te dá mais vitórias. Você atribui a Ele mais vitórias. Isto é a graça servidora fluindo através de nós. Enquanto damos a Deus os louvores das conquistas, continuaremos colhendo vitórias e não seremos derrotados. Se você crê nessa verdade, diga amém, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero encerrar pensando nesse último ponto aqui. A graça servidora depende da graça e somente dela. Depende só da graça servidora, mais nada. Só fazer a introdução para a gente ficar no mesmo ponto da manhã. Amados, isso aqui é de fundamental importância. A graça servidora depende da graça e somente dela. Graça é o favor que Deus nos dá, um favor que nós não merecemos. Ou seja, o que temos não é um pagamento que Deus nos fez. Deus não vende nada daquilo que possui. Deus somente dá, doa, Ele entrega. Tudo que temos, Deus nos deu por meio de Cristo Jesus. Tudo, 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 tudo. Eu não sei como que eu poderia colocar esse pensamento. A Bíblia diz que Jesus narra uma parábola. Um pai, ele tinha 2 filhos. O filho mais moço disse assim: papai, eu sou filho, sim, legítimo, sim. Eu tenho direito à herança? Tem. Então dá a minha parte da herança que me cabe, que me pertence. E o texto diz que o pai repartiu a herança entre os 2, o filho mais velho e o mais novo. O filho mais velho ajuntou o que ele tinha, provavelmente dinheiros, valores, moedas, e parte para uma terra distante, longínqua, diz o texto bíblico. E o filho mais velho ficou em casa. O filho mais novo, por não ter experiência, maturidade, habilidade, o texto diz que ele gastou o dinheiro de uma forma dissoluta, desregrada, descontroladamente, e perdeu tudo que tinha. Então ele decide voltar para a casa do pai. Ele escolhe voltar. E o texto diz que o pai o recebe com muita alegria, com uma grande festa. Uma grande festa. O filho mais velho, chegando em casa, ouviu o som, ouviu a música, perguntou: o que está acontecendo? E alguém disse para ele: olha, o seu irmão voltou. O seu pai ficou tão feliz, mas de verdade, tão feliz, que matou o bezerro cevado. Contratou aí os cantores, os músicos, e nós vamos ficar aqui 3 dias festejando, dançando, jubilosos. E o filho mais velho ficou irado. Aí o pai vem falar com o filho mais velho e diz: vamos lá, nos alegrar, venha participar da festa. Não aqui, não. Pai, há tanto tempo eu te sirvo. A palavra servir ali no grego é doulos, e a palavra doulos é escravo. Há tanto tempo eu sou o teu escravo. Ele era filho, o filho mais velho. E o senhor nunca me deu um cabrito para fazer uma festinha com os meus amigos. Agora chega esse teu filho, não meu irmão mais, né? Esse teu filho. E você recebe ele com uma festa? Quando ele diz assim: pai, o senhor nunca me deu um cabrito, o pai coloca a mão na cabeça e diz assim: meu Deus do céu, o que você está falando, rapaz? Tudo o que é meu, eu te dei. Lembra que eu peguei a minha herança, aliás, a minha fortuna, o meu capital, e dividi entre vocês 2? Eu, pai, fiquei sem nada. Eu dei tudo. A história diz que, na cultura daqueles dias, o filho mais novo recebia 40% da herança e o mais velho recebia 60%. E por que o mais velho recebia 60%? Porque ele era responsável por cuidar do pai até a morte.
Por isso que ele tinha um valor maior de herança. Lembra quando Jesus, digo uma pessoa lá para ele segui-lo, Jesus disse para o rapaz, vem, segue-me. O rapaz disse, eu preciso sepultar o meu pai, ou os meus pais. E Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos, lembra? Não é que o pai tinha morrido, é que o pai estava debaixo do cuidado dele. Quando meu pai morrer, eu não tiver mais responsabilidade, aí eu vou seguir você, Jesus. Essa era a história ali. Aí o filho mais velho recebe 60% e diz, pai, o senhor nunca me deu um cabrito, pai. O pai disse assim, filho, tudo que é meu é seu, eu já te dei tudo. Pense comigo. Estar na casa do pai, com a mente de escravo, esperando que o pai faça alguma coisa, sendo que o pai já fez. Pastor, onde você quer chegar? Pense comigo. Aquele que não poupou o seu filho Jesus, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Jesus e de graça todas as coisas? Sabe por que eu tenho algumas coisas a mais que você? Porque eu peço mais? Não. Não. Porque eu digo, pai, obrigado. Eu recebo. Se você trocar um pouquinho a sua oração, não precisa ser 100% não, um pouquinho, parar de pedir e começar a receber com gratidão aquilo que Ele já te deu, a sua vida muda em muito para melhor. Pai, obrigado pelo dia, Pai, obrigado pela semana, obrigado pela família, obrigado pelo trabalho, obrigado por esse contrato que vai vir esse mês, Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado pela nova porta de emprego, de trabalho. Pai, eu recebo, eu agradeço. E quando nós começamos a viver assim, entendendo que a graça servidora depende da graça e somente dela. Aleluia. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom